Graças a Deus, irmãos. Eu diria que não é a melhor forma. E eu não me sinto totalmente feliz e não estou feliz em não poder estar com os irmãos, em não podermos estar congregando, em não poder estar fazendo uso dos meios normais que nós temos para estar anunciando a palavra, para estar trazendo a palavra até os irmãos. Mas eu me alegro em poder ter esse meio, em meio a tudo isso que está acontecendo, a tudo isso que está acontecendo no nosso país, no mundo, na nossa cidade, nós podermos ter esse meio para chegar até os irmãos e, chegando até os irmãos, poder trazer o Evangelho. E hoje nós queremos falar um pouco sobre morte, tá? É sobre morte. Eu sei que é o que mais se ouve, né? A gente liga a televisão, morreu tanto, o número de mortos subiu, está morrendo isso, é um recorde de morte ali. Mas hoje eu quero falar sobre morte, mas não quero falar sobre morte no sentido de ficar descrevendo quantos morreram ou trazer notícias alarmantes. Eu quero falar hoje sobre a sua e a minha relação com a morte. Como nós vemos a morte? Nós temos medo da morte? Você tem medo da morte? Você tem medo da morte? Como você se sente em relação à morte? Já dizem que a morte é uma certeza para aqueles que estão vivos, né? Então, nós temos uma realidade que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que lidar com ela. E eu gostaria de saber e gostaria de trazer para os irmãos nesse momento uma palavra a respeito disso. Então, primeiro, se responda. Responda para você. Se pergunte melhor, colocando, né? Se pergunte e dê uma resposta para você. Se pergunte da seguinte forma: como eu vejo a morte? Eu tenho medo da morte? Se você é crente, a minha expectativa é que a sua resposta seja: eu não tenho medo da morte. A morte é apenas uma passagem. Eu não diria necessária, porque a nossa esperança não é morrer. A nossa esperança é Cristo voltar, para estarmos com Ele. Mas se você tem dado uma resposta diferente, se você tem medo da morte, eu queria pedir que você não parasse esse vídeo nesse momento, mas que você continue. Se você não tem medo da morte, continue também. E eu quero estudar com os irmãos e com você que não é crente, que não é da Igreja Batista Ebenezer também, que está nesse momento vendo esse vídeo, ali em Lucas capítulo 2, nós vamos estudar do versículo 25 ao versículo 32, no momento em que tem-se um encontro com Jesus, de um homem que se encontra com Jesus, quando Jesus ainda era uma criancinha, um bebê. Vamos para Lucas. O texto, a palavra nos diz: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste ante todos os povos, luz para a revelação dos gentios e glória do teu povo de Israel, e para a glória do teu povo de Israel. Amém? Eu quero que você grave uma frase, e se você não aprender nada do que eu vou dizer até aqui, tá? Mas pelo menos grave essa frase, tá? Se você puder recordar, depois de terminar esse vídeo, disso que eu vou lhe dizer, recorde isso, tá? Tenha um encontro com Cristo antes de ter um encontro com a morte. Isso fará toda a diferença na sua eternidade, tá? Tenha um encontro com Cristo antes de ter um encontro com a morte. Isso fará toda a diferença na sua eternidade. Eu estou falando aqui de morte física, tá bom? Até mesmo porque a Bíblia nos diz que todos aqueles que ainda não tiveram um encontro regenerador com Cristo estão mortos espiritualmente.
vivem espiritualmente mortos, ou seja, separados de Deus, separados de um relacionamento com Deus, separados da presença da glória de Deus. Nós estamos falando aqui de morte física. E por que falar nisso? Quando você liga a televisão, o que você tem é noticiários. Morreu tantos, hoje nós tivemos um recorde de morte, a curva de contágio disso, daquilo, o número de mortes reduziu, o número de mortes aumentou. Você conversa com as pessoas, você percebe que muitos estão com medo de morrer. Há, de certa forma, não apenas um medo, mas uma espécie já de pânico, de terror, tá? Em relação à morte. Eu não sei como você se relaciona em relação à morte. Eu posso dizer que para um cristão, para alguém que tem um relacionamento com Cristo, que já foi salvo com Cristo, que foi regenerado por Cristo, que foi justificado pela fé, salvo pela graça, a morte não traz mais medo. A gente não tem mais medo da morte. A gente não tem mais medo de morrer. A gente não quer morrer, tá? Até mesmo porque a morte não representa mais o fim. Talvez alguns tenham medo da morte porque pensam que a morte represente o fim. A morte não é o fim. Nem para aqueles que estão em Cristo, nem para aqueles que estão sem Cristo. Essa morte física é uma continuidade. E aí você vai viver uma eternidade com Cristo ou uma eternidade sem Cristo, de acordo com a maneira como você partir desta ou morrer aqui. Então, alguns têm medo da morte, até mesmo porque não tem certeza do que virá depois, ou não tem certeza e nem segurança de que estarão com Deus ou estarão salvos. Às vezes a gente percebe que alguns cristãos parece que têm medo da morte, e isso não é legal. Como é que você diz amar a Cristo e você tem medo de estar com Cristo? Porque depois desta vida aqui, o que nos aguarda é Cristo, e é esta a segurança que nós temos. Então, no texto, quando nós lemos, nós vamos encontrar Simeão. O que a gente sabe sobre Simeão é muito pouco. É o que Lucas diz, que Simeão, ele era um homem justo, ele era um homem piedoso e ele esperava a consolação de Israel. Essa é uma descrição sucinta, mas que descreve um típico crente da velha aliança. Era um homem que era crente, alguém que tinha um relacionamento com Deus, que vivia na justiça, que vivia na obediência à lei, que vivia uma vida piedosa, que aguardava o Messias prometido e que estava sob o domínio ou sendo guiado pelo Espírito Santo. Então nós estamos falando de alguém salvo pela graça, de alguém salvo pela fé. Primeiramente, é bom entendermos que nunca houve salvação por obras e nunca haverá. Salvação sempre foi pela graça, sempre pela fé em Cristo. Pela fé no Cristo que viria ou pela fé no Cristo que já veio. Quando nós cremos hoje, nós cremos no Cristo que já veio, que já foi à cruz, que já morreu e que já ressuscitou por nós e está nos céus. Tá? Nós cremos nesse Jesus e nós somos salvos pela fé nele. Antes desse Jesus histórico vir, morrer numa cruz, ressuscitar e ascender aos céus, as pessoas eram salvas, ou na velha aliança, por crer na promessa do Messias que viria. Então nós temos aqui Simeão como um típico crente, alguém realmente crente, alguém que alguns descrevem como um remanescente de Israel, alguém que realmente cria no Messias, que cria no Senhor Jesus Cristo, que cria naquele que viria, na promessa do Messias, que viria salvar Israel. Alguém que vivia de acordo com a lei, que vivia em obediência, não para ser salvo, mas porque era alguém que tinha um relacionamento com Deus, o Espírito Santo estava sobre ele. E esse homem, ele recebe uma profecia de que ele não morreria sem antes ver o Messias, sem antes ver aquele a quem ele esperava, o Salvador. E acontece que no dia em que Jesus Cristo vai ser apresentado no templo, conforme as tradições da lei, nós queremos deixar esse vídeo curto, não vamos tecer comentários sobre essa tradição. Você pode voltar ali em qualquer comentário, os irmãos depois podem perguntar no grupo do WhatsApp e a gente passa os textos para os irmãos estarem vendo essa tradição. Mas Jesus Cristo vai sendo apresentado ali no templo, ainda bebê, provavelmente entre 30 e 40 dias,
E ao ser apresentado ali no templo, acontece que Simeão está. Nós não sabemos se Simeão era sacerdote, nós não sabemos se Simeão era idoso, nós na verdade não sabemos quase nada sobre Simeão. Que muitos dizem que ele era um idoso, ou que era sacerdote, ou... É especulação, é conjectura. O que nós sabemos é o que Lucas diz. Homem justo, piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo tinha lhe dado essa promessa, essa profecia de que ele não morreria antes de ver o Cristo. Então, movido pelo Espírito Santo, ele foi até o templo. Foi guiado pelo Espírito Santo, foi até o templo. E ali ele se encontrou com Jesus. É interessante quando Simeão vê a criança, nós não sabemos o porquê ele reconhece, sabemos que o Espírito guiou a isso, que o Espírito fez com que ele viesse a reconhecer que Jesus era o Messias. Ele toma o menino Jesus nos braços, ele toma o Jesus nos braços, e ele diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. E aí ele anuncia, porque os olhos dele viram a tua salvação, meus olhos viram a tua salvação, ao qual preparar diante de todos os povos, que é revelação para os gentios e para a glória do teu povo de Israel, para o povo de Israel. Então, o que nós temos aqui é um homem que se encontra com Jesus, um homem justo, um homem piedoso, ou seja, era um homem com uma vida reta, íntegra, um homem íntegro, justo, um homem religioso, piedoso, um homem que seguia as normas do seu tempo, que viveu uma vida de religiosidade, com disciplina religiosa. Era alguém que tinha um Espírito sobre ele, era alguém que esperava, que aguardava o Messias. E parece-nos que, pela essa descrição de Lucas, ele não aguarda aquele Messias como muitos judeus naquele tempo aguardavam, como aquele rei que viesse guerrear e libertar os judeus do Império Romano. Mas ele aguarda como os profetas Isaías, como o profeta Isaías anuncia, como servo sofredor, como aquele que viria salvar o seu povo das suas dores, dos seus pecados. E é isso que Simeão anuncia aqui. E aí Simeão diz: Senhor, agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Irmãos, não tem nada mais confortante do que saber que nós somos salvos, de que nós cremos no nosso Salvador, de que Jesus habita em nós e que nós não temos mérito algum, mas mesmo assim Ele nos dá segurança de que nós somos perdoados e de que depois dessa vida nós estaremos com Ele. Não há nada mais confortante do que ver a vida como Paulo via. Quando ele descreve, ele diz que o morrer para ele era lucro, o viver era Cristo. Que essa vida aqui com Cristo já é muito boa, mas viver nos céus com Cristo será muito melhor. Então a morte, como diz o apóstolo também, já não tem mais ou não causa mais terror para nós. Nós já morremos com Cristo e nós agora vivemos com Ele. A morte perdeu o seu arguilhão, ela perdeu a sua força. Então não há mais por que termos medo da morte, e não há razão por um crente ter medo da morte, porque depois desta vida nós estaremos na eternidade com Cristo, e lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais vírus, lá não haverá mais sofrimento algum, não haverá mais angústias, não haverá mais dores, não haverá choro, não haverá ranger de dentes. Lá haverá uma vida com o nosso Salvador, uma vida de gozo, de descanso, de desfrute eterno com Ele. Uma vida ou uma eternidade com Cristo. Uma eternidade que não pode ser comparada com a vida que nós vivemos aqui. Que os escritores bíblicos, quando tentam descrever, eles descrevem de maneira tal que usam elementos dessa nossa realidade, sendo colocados como se fossem elementos comuns, os elementos mais preciosos da nossa realidade, sendo trabalhados ali como elementos comuns, o ouro como um elemento ao qual nós pisaremos, e descrevem de maneira tão maravilhosa. Então, Simeão, ele não tinha medo da morte. Por isso ele diz: Senhor, agora despede em paz o teu servo. Ou seja, eu estou pronto para morrer, Senhor, porque os meus olhos viram a tua salvação. O que trazia segurança a Simeão era o fato de Simeão já ter um relacionamento com Deus.
de que Simeão já cria no Senhor Jesus Cristo, de que a esperança dele estava em Cristo e não nessa vida, de que a esperança de Simeão não estava nas suas obras, embora sendo um homem justo, sendo um homem íntegro, embora sendo um homem piedoso, embora sendo um homem a que viveu uma vida correta. Ele está no templo nesse momento, adorando a Deus. Mas Simeão, ele tem as suas esperanças no Salvador. O que Simeão diz, ou a razão de Simeão dizer que agora está pronto para morrer, é porque os seus olhos viram a salvação. É porque os seus olhos estão diante de Cristo. Sabe? Quando a gente olha para tudo que está acontecendo à nossa volta, o que nós podemos dizer é que Deus é muito bom. Sabe, para a nossa igreja, por exemplo, nós não temos ninguém ainda infectado. Deus é muito bom. A nossa cidade, até agora, pelo menos, ainda não tem anúncio. Deus é muito bom. E mesmo se vier, Deus continua sendo muito bom. Deus é muito bom conosco. Já imaginaram, diante de tudo isso que a gente está vivendo, tanto que Deus está sendo bom, nós estamos ainda conectados, nós estamos conseguindo conversar, nós estamos conseguindo ainda anunciar o Evangelho, eu posso expor a palavra, você pode ouvir, alguns irmãos da igreja estão expondo a palavra, nós estamos sendo alimentados. Deus é muito bom. Nós não temos medo da morte, nós não temos medo desse vírus, nós temos prudência, e como seres prudentes, nós vamos nos resguardar. Nós não temos medo da morte, mas também nós não queremos morrer, é claro. Tá? Porque a nossa esperança, novamente, a nossa esperança não é morrer. Nossa expectativa não é na morte, a nossa expectativa é na volta de Cristo, a qual nós ansiamos que aconteça a qualquer momento, e a qual pode acontecer a qualquer momento, a qual não nos traz medo e nem terror, porque nós aguardamos não alguém que trará juízo sobre nós, mas nós aguardamos o nosso Salvador, o nosso amado Redentor. Não tenha medo da morte, irmão. Você já teve um encontro com Jesus, então você não precisa ter medo da morte. Você não precisa ter medo de morrer. Sei que tem alguns idosos na nossa igreja, alguns novos convertidos. Quero dizer para você, não tenha medo da morte. Isso não é normal, isso não é natural e você não tem que ter medo da morte. Cristo já venceu a morte e depois dessa vida só tem para você a eternidade com Cristo e algo maravilhoso. Talvez você não tenha tido um encontro ainda com Jesus. Aí sim eu lhe digo, tenha muito medo da morte. Porque a morte não é o fim, como alguns querem. Ela é a continuidade. E não queira viver a eternidade sem Cristo. Não queira passar desta vida para a eternidade sem Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. Coloque a tua esperança, como Simeão colocou, no Senhor. Deposite a tua fé nele. Aquilo que Simeão disse, totalmente correto. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós vemos. Jesus Cristo foi posto como salvação. Aquilo que eu e que você não conseguimos e não podemos fazer, que é vencer o nosso pecado, ele já venceu na cruz. Ele foi crucificado para a nossa salvação. Simeão aqui não vai se apresentar, ou não foi se apresentar diante de Deus, dizendo, Senhor, eu era um homem reto, eu era um homem piedoso. A apresentação de Simeão é, a minha esperança estava no Salvador, no Messias. A nossa esperança também de comparecer diante do Senhor não é por justiça própria, é pela fé que nós temos em Cristo. Creia em Cristo. Não tenha medo da morte. Tenha medo de passar desta vida para outra sem Cristo. Não tenha um encontro com a morte antes de ter um encontro com Jesus. Eu acho interessante quando Simeão ele diz o seguinte, agora Senhor, despede aí na continuidade, ele diz, a tua salvação que preparar diante dos povos, luz para a revelação dos gentios. Nós somos esses gentios, nós não somos judeus. E para a glória do teu povo Israel. Jesus veio para nos salvar, salvar dos nossos pecados. O arguilhão da morte, como diz Paulo aos Coríntios, capítulo 15, é o pecado. Esse arguilhão já foi tirado. Então você não precisa ter medo da morte. Então pode ser que o coronavírus chegue e leve alguns de nós
Pode ser que isso aconteça, pode ser que isso esteja dentro da vontade, dentro do projeto de Deus. Mas nós não nos assustamos com essa possibilidade. Porque digo novamente, novamente eu repito para você, não tenha um encontro com a morte antes de ter um encontro com Cristo. Se você é crente, tenha a mesma esperança de Simeão. Creia no Senhor, Jesus já morreu por você. Então não tenha medo da morte. Se você não é crente, eu lhe convido a crer no Senhor. Perda o medo da morte. Ou crucifique o seu pecado com Cristo e ressuscite para uma nova vida com Ele. Creia no Senhor Jesus Cristo. Não tenha um encontro com a morte antes de ter com Jesus. Não tenha medo da morte. Tenha medo de uma vida sem Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos faça ter aquela segurança que nós sempre temos tido como igreja, de que o Senhor vai voltar e tudo isso vai acabar um dia e nós estaremos com Ele nos céus. Se Ele não voltar antes que nós morramos, então nós vamos até Ele antes disso. Mas a nossa esperança é que um dia essa separação que acontece na morte física entre espírito e corpo, ela seja consertada e haja ressurreição, a nossa ressurreição também, para vivermos eternamente com o Senhor. Então que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te traga esperança de olhar para Jesus e dizer: Tu és o meu Salvador, eu não tenho medo de ti, ó morte. Não quero morrer, porque a minha esperança é a volta de Jesus, mas também não tenho medo dela. Eu tenho paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Amém?